Paz do Senhor Jesus seja com você, meu querido irmão. Hoje falaremos a respeito dos Salmos 35. É um salmo grande, graças a Deus. Hoje eu vou começar pelas notas de rodapé desse salmo. Salmo 35. Na nota de rodapé do teólogo, que é a Bíblia, ela tem um texto e tem as explicações, né? Alguns detalhes históricos, algumas explicações teológicas. Apelo ao Rei Celestial, como divino guerreiro e juiz, para vir defender o seu povo, que está sendo maliciosamente caluniado por aqueles aos quais demonstrara somente a mais terna amizade. O ataque parece ter sido ocasionado por algum sofrimento, que sobreviera ao rei. O que é demonstrado em alguns versículos, no 26, no 15, no 19, no 21 e no 25. Talvez uma enfermidade, pode ser uma enfermidade, né? Também. O Salmos 35 exemplifica semelhante clamor ao Senhor na expectativa da vindicação do tempo referido, em 34, 15, 22. Excetuando-se que aqui o autor não se identifica expressamente como um dos justos. Recorre ao Senhor mais no estilo de vítima inocente de um ataque sem motivos. Quanto à estrutura do salmo, né? Ai, meu Deus. Quanto à estrutura desse salmo, depois de um apelo inicial ao Senhor como guerreiro divino, segue-se uma elaboração tríplice da petição de Davi ao juiz divino. Em cada parte termina com a promessa de que ele louvará a Deus. Ou seja, ele sempre promete, né? Ah, Senhor, eu te louvarei assim que o Senhor intervir na minha causa. Apelo para o Senhor lidar com os atacantes no verso 4 ao 10 e castigar à altura a intenção violenta deles. E isso acontece, Deus castigar esse tipo de coisa, viu? Do 11 ao 18 é uma acusação. Recompensaram a minha amizade com calúnias maliciosas, com uma petição renovada e uma promessa de que ele louvará. Vestes de lamentos nesse versículo, nesse texto, vai ser panos de saco. E no verso 15 ele vai citar que tropeçou. Quando tropeçou, não é moralmente. É tropeçar por ficar abatido pelas circunstâncias. Por quê? Nós não devemos nos deixar abater pelas circunstâncias. Isso é errado. Então, ele se deixou abater pela circunstância, né? Então, o fato dele ter se deixado abater pela circunstância, ele trata isso como tropeçar. Do 19 ao 28, apelo renovado para que haja castigo, seguido por uma conclamação final ao louvor, porque ele vai fazer vários apelos para que Deus entre com justiça. Em razão dos que me odeiam. Não se sabe qual desses dois textos é referido em João 15, 25. Os dois salmos refletem em circunstâncias aplicáveis também à experiência de Jesus. Esse também é um salmo messiânico. Davi, ele também era um profeta. Então, muitas das vezes que Davi estava fazendo essas orações em salmos, no meio da oração ele emitia uma profecia, seja ela curta ou bem completa. Completa e complexa, né? Então, Davi, ele emite um trecho que é retomado nos evangelhos por Jesus, pela vida de Jesus. O que fica então explícito de que Davi, ele nesse trecho desse salmo, ele emite uma profecia messiânica. Uma profecia que se aplicaria também a Jesus.
E no 26, de novo, que o castigo dele seja à altura das suas intenções malignas. Que todos que são fiéis partidários do servo do Senhor, e aqui também significa o seu ungido, também significa Cristo, tenham motivo para regozijar-se e louvar ao Senhor. Bem, agora vamos para o Salmo. Tá, foram 5 minutos lendo as notas de rodapé. Senhor, meu Pai, traz a palavra da graça, a revelação do Evangelho e a verdade sendo pronunciada através das minhas cordas vocais diretamente para o coração desse irmão, para que ele seja aliviado, que ele seja tratado, que ele seja amadurecido. Em nome de Jesus. Defende-me, Senhor, dos que me acusam. Luta contra os que lutam comigo. Toma os escudos, o grande e o pequeno. Levanta-te e vem socorrer-me. Empunha a lança e o machado de guerra contra os meus perseguidores. Dize à minha alma, eu sou a sua salvação. Eu estava orando por isso hoje, para que Deus falasse comigo de novo. Né? É como Davi disse aqui, dize à minha alma, ou seja, ele está conclamando que o Senhor fale com ele, né? Que o Senhor emita uma palavra, porque sempre que você tem uma palavra de Deus sobre algo, você pode confiar. Agora, dificilmente Deus se compromete com algo que ele não disse. Sejam humilhados e desprezados os que procuram matar-me, retrocedam envergonhados aqueles que tramam a minha ruína, que eles sejam como palha ao vento quando o anjo do Senhor os expulsar. Bem, né? Então Davi, no primeiro clamor, ele está pedindo o quê? Vingança contra os seus inimigos. Os salmos de Davi, eles têm a retribuição divina. Eles têm a... como é que é o nome? Eles têm a... Vou me lembrar aqui do nome, também vou pesquisar aqui o nome. Vamos ver. Esqueci bem na hora, hein? Os salmos de Davi, eles têm... Vamos lá. Vou pesquisar aqui no tablet. Eu vou até colocar no silencioso antes que alguém me ligue aqui. Pronto. Tá, lembrei. Orações imprecatórias. Olha, precatórios são requisições de pagamento de valores devido a municípios, estados, União Federal, autarquias e fundações, após uma condenação judicial definitiva. Já precatória é uma carta dirigida por um juiz a outro magistrado para que cumpra ou faça cumprir diligências judiciais. Salmos precatórios. Vamos lá. Agora, falar para você sobre o que é precatório. Tá abrindo aqui o artigo. Eu vou ler esse artigo. Jesus ordenou que amássemos nossos inimigos, que orássemos por eles e que sempre os abençoássemos. Ele orientou para uma postura não só de passividade, mas também de
benignidade com aqueles que buscassem o nosso mal. Essa mesma postura vamos encontrar nos escritos dos apóstolos. Apesar de ser uma atitude difícil, que nem sempre conseguimos praticar, quando amamos ao Senhor, desejamos obedecê-los e cremos que suas palavras são a autoridade definitiva para nós. Em meio a isso, aceitando o Antigo Testamento como sendo palavra de Deus, igualmente inspirada por Deus, vamos nos deparar com os chamados salmos imprecatórios, ou seja, orações que invocam a ira divina sobre seus inimigos. Esse paradoxo traz em nós sentimentos controversos. Ora, pela punição ou pelo bem dos meus inimigos? Ora, pela punição ou pelo bem dos meus inimigos? Entre os salmos imprecatórios, podemos citar os Salmos 35, que é esse que eu estou lendo, o 59, o 69, o 109, entre outros. E pode te dizer a verdade que a maioria. Também alguns trechos de alguns salmos de outras naturezas possuem momentos imprecatórios. Paradoxos como esse são sempre um desafio para nós. Tentamos conciliar intelectualmente aquilo que é aparentemente contraditório. Devemos lembrar que a vida é complexa, com momentos e situações distintos, e harmonizar interiormente essas questões são sempre um desafio. No entanto, alguns pensamentos podem nos ajudar. Esses são alguns pontos para lidarmos com esses chamados salmos imprecatórios. A luz maior vem através de Jesus e do Novo Testamento. Se admitirmos uma revelação progressiva, mesmo em termos morais, então buscaremos nossos padrões no Novo Testamento, mais do que no Antigo Testamento. Isso não significa rejeitar completamente aquilo que foi dito no Antigo Testamento, pois também foi para o nosso ensino, como está escrito em Romanos 15, 4. Em Romanos 15, 4, o apóstolo ele explica que tudo que foi escrito, inclusive no Antigo Testamento, foi escrito para o nosso ensino, para a nossa orientação. No entanto, há um padrão superior agora, que é o do Novo Testamento. É importante ver o contexto. Muitas vezes a honra de Deus estava em questão e a punição dos ímpios estava relacionada com aquilo que resultaria da punição dos ímpios. Uma coisa é uma afronta a nós, outra coisa é uma afronta a Deus. Não podemos esquecer que Israel, acima de tudo, era uma teocracia onde Deus tinha o papel central. É importante notar que, na grande maioria das vezes, o salmo imprecatório pedia que o próprio Deus produzisse o castigo, exatamente. Isso era o reconhecimento de que tudo está nas mãos dele, que só ele consegue julgar e punir com justiça, é verdade. De certa forma, o Novo Testamento também nos exorta a deixar a vingança nas mãos de Deus e não realizá-la por nós mesmos. Essas passagens mostram que nossa atitude tem que ser sempre de fazer o bem e orar pela pessoa. Isso não significa que Deus não possa ver a injustiça e agir contra ela. Além disso, podemos que em algum momento uma atitude de autoridade... Ele escreveu errado aqui. Além disso, podemos entender que uma atitude tem que ser tomada contra algum deles, alguma pessoa que se opõe à obra de Deus ou ao próprio Deus. Foi o caso de Paulo em Atos 13, do 9 ao 12. Nesse caso, ele foi movido pelo Espírito Santo para declarar o juízo de Deus contra aquele opositor. Mas, como disse alguém, você precisa ser muito espiritual para orar uma oração imprecatória em algum momento. Isso tem que partir do Senhor e não de você. E você precisa ter certeza de que vem do Senhor. Por fim, também devemos levar em consideração que alguns salmos imprecatórios tinham um caráter messiânico, como é o caso dos 69 e dos 109. Esses salmos foram citados por Pedro ao substituir Judas por Matias, em Atos 1, 14 ao 26, mostrando que aquelas imprecações tinham relação direta com a traição de Judas e suas consequências. Talvez esses posicionamentos não resolvam todas as questões levantadas pelos salmos imprecatórios e sua relação com aquilo que Jesus disse sobre amar e abençoar inimigos. Todavia, podem fornecer perspectivas que nos ajudarão a harmonizar essas questões. Bem, esse autor desse artigo, ele colocou assim de maneira duvidosa, talvez não vai resolver. Sim, resolve sim. Então, uma imprecação, ela é uma requisição de pagamento de dívida, né? Então, é isso que Davi está fazendo aqui. Ele teve pessoas que fizeram injustiças contra ele, e ele está pedindo a Deus, e não ele mesmo, indo lá cobrar
aquilo que foi feito. Então, a oração imprecatória, o pedido imprecatório, ele implica em você deixar nas mãos de Deus a vingança. Você sofreu uma injustiça, você sofreu alguma coisa, deixe nas mãos de Deus a sua vingança e peça a Ele que faça a vingança. Então, deixando nas mãos dele, pedindo a Ele que Ele faça, Ele vai fazer. Pedindo a Ele que Ele faça, Ele vai fazer, Ele vai dar conta disso. E não você, mas Ele vai fazer a retribuição. Então, esse Salmo 35 ele é recheado disso. Pedidos de vingança de Deus contra os inimigos de Davi, que fizeram mal contra ele, e também a esperança de Davi e a promessa de Davi de agradecer a Deus com louvor. E olha, eu às vezes só falho com isso, porque às vezes não. Sempre que o Senhor me dá resposta de oração, eu deveria tirar um tempo de louvor, mas nem sempre eu faço isso. E eu acredito que você também não. Então, seja uma resposta de oração de Deus que fez uma vingança contra uma causa que você tinha, ou uma resposta de oração da qual ele atendeu a um pedido seu, sempre tem que ser recheada de louvor, ação de graça. Você tem que ter uma ação de graça e uma ação de louvor. Você tem que tirar um tempo para você se sentir feliz por aquilo, alegrar-se e você agradecer a ele pelo que ele fez, né? Então, é isso que Davi faz nesses salmos, né? Ele conta para o Senhor como um pai conta para um filho tudo que está acontecendo e pede para o pai ir lá resolver. Porque essa é a vontade de Deus. Deus não quer que você, quando sofre uma injustiça, você fica passivo sem fazer nada. A vontade de Deus, de fato, é que você ore e peça a Ele pela retribuição. Mas Deus se desagrada quando você vai lá e faz a sua própria vingança. Faz a vingança por conta própria. Isso não agrada ao Senhor. Porque Ele é o vingador e Ele diz que é dele a vingança. A vingança é dele e não sua. Então, essa é a vontade do Pai. Que você sempre leve a Ele as suas questões. Aquilo que pessoas devem a você. Porque você mesmo não tem o direito de você mesmo ir atrás do pagamento da dívida. E eu estou falando de dívidas morais, né? Não estou falando de dívidas financeiras. Então, nas dívidas morais, alguém que faz algo contra você, te ofende, te magoa, seja o que for, você tem que recorrer ao Senhor para que Ele faça a sua justiça. Ao invés de você mesmo ir lá e devolver o mal pelo mal, fazendo a sua própria justiça. E é isso que nós veremos nesse salmo. Seja a vereda deles, sombria e escorregadia, quando o anjo do Senhor os perseguir. Bem, né? Então, o que é vereda? Vereda é caminho. Davi está pedindo para que Deus coloque eles em trevas, para que eles tropecem, né? E tropeçando, eles não venham a conseguir alcançar Davi e prejudicar Davi, né? Já que sem motivo preparam contra mim uma armadilha oculta e sem motivo abriram uma cova para mim. Bem, ele está pedindo que Deus vingue aquela inveja, aquele ataque gratuito, sendo que Davi é inocente, ele não fez nada. Por quê? Porque vamos dizer que você sofre porque você fez o mal. Você é um ladrão, você roubou um celular, veio alguém e bateu com a marreta nos ossos da sua mão e quebrou sua mão. Você vai sofrer? Vai. Você pode pedir retribuição de Deus? Não. Por quê? Você não fez o mal? Então, isso é só a vingança, é só a justiça chegando até você. Mas quando você é de fato inocente e você sofre algo do qual você não fez, então tudo bem, chega diante de Deus e fala: "Ô Deus, olha só o que me fizeram e eu estava fazendo bem e recebi o mal. Ô Senhor, me vingue." Então a minha alma exultará no Senhor e se regozijará na sua salvação.
Salvação aqui tem o sentido, né, de Deus me salvou de uma armadilha preparada por um inimigo. Então Davi ele está prometendo a Deus, né? Deus, se eu fazer tudo isso, eu vou ficar muito alegre com o Senhor. Eu vou meditar nessa salvação, vou louvar o Senhor e te agradecer. Todo meu ser exclamará. Quem se compara a ti, ó Deus? Ou seja, ele falará palavras de elogio. Tu livras os necessitados daqueles que são mais poderosos do que eles. Livras os necessitados e os pobres daqueles que os exploram. Testemunhas maldosas enfrentam-me e questionam-me de coisas de que nada sei. Elas me retribuem o bem com o mal e procuram tirar-me a vida. Contudo, quando estavam doentes, usei veste de lamento. Humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração. Eu quero te dizer o seguinte: quando alguém te fizer o mal, não pega um 38 e vai lá resolver na bala. Mas faça como Davi. Recolha-se em oração, em jejum, em clamor e busca. Senhor, faz justiça à minha causa, Deus. Vai lá e retribui o mal que me pagaram, sendo que eu estava só dando o bem, oferecendo o bem. É assim que você tem que fazer, essa é a sua postura. Saí vagueando e pranteando como por um amigo ou por um irmão. Eu me prostei enlutado como quem lamenta por sua mãe. Mas quando tropecei, eles se reuniram alegres. Sem que eu soubesse, ajuntaram-me para me atacar. Eles me agrediram sem cessar. Tem pessoas que é assim, né? Enquanto está tudo bem com você, eles ficam na espreita ali, na falsidade. Mas na hora que você comete um deslize, uma falha, aí se levantam para te criticar, para te atacar, para te condenar, para te humilhar, para te diminuir, para te caluniar, para te difamar. Foi o que aconteceu com Davi. Davi, quando ele enfraqueceu, vieram aproveitar. Olha, ele está fraco. Vamos terminar de matar ele, vamos terminar de deprimir ele. Como os ímpios, caçoando do meu refúgio, rosnaram contra mim, como cachorros. Talvez, caçoando do refúgio, talvez, possa significar alguns locais que Davi já se escondeu, alguns locais escusos, né, como cavernas. Por exemplo, ele está escondendo de nós numa caverna, está cheio de medo. Senhor, até quando ficarás olhando? Livra-me dos ataques deles, livra a minha vida preciosa desses leões. Porque, às vezes, nós precisamos da intervenção do Senhor, mas Ele não vem na hora que a gente precisa, ou na hora que a gente necessita, ou na hora que a gente acha que Ele tem que vir. E parece que Ele demora, mas Ele não está demorando. Na hora que Ele vier, você vai perceber que Ele não estava atrasado. E Deus tem o tempo dele de agir. Na hora que ele vier, você vai perceber que ele veio, na verdade, na hora certa. Mas parece, sim, demorado, porque você está aflito, você está angustiado, você está triste, você está deprimido. E você pensa, eu não quero continuar assim, eu não quero, oh Deus, livra-me agora. Mas ele não vem, não livra você agora. E então você fica perguntando, e aí, Senhor, o Senhor vai ficar só olhando? Quando o Senhor me livrar da minha vida preciosa desses leões, eu te darei graças na grande assembleia, ou seja, na igreja. No meio da grande multidão te louvarei, ou seja, estava prometendo ao Senhor. Quando o Senhor vier me livrar, eu vou publicamente falar, vou publicamente te honrar pelo que o Senhor fizer a mim. Não deixes que os meus inimigos traiçoeiros se divirtam à minha custa. Não permitas que aqueles que sem razão me odeiam, que troquem olhares de desprezo. Não falam pacificamente, mas planejam acusações falsas contra os que vivem tranquilamente na terra. Olha, tem, às vezes a pessoa quando ele está amargurado com você, com ódio de você, quando essa pessoa ela está
crítica quanto a você, quando ela está guardando algo contra você, acontece isso. A pessoa não fala pacificamente com você. Ele vem falar com você como se fosse um cachorro raivoso, rosnando, ou um leão rugindo contra você. Então é normal acontecer esse tipo de coisa, de uma pessoa que tem algo contra você falar contigo exatamente dessa forma, dessa maneira, né? Falar sem ser uma fala pacífica, conversar com você assim, de forma rude, pretensiosa, arrogante, orgulhosa. E te magoar com isso, né? Você pensa, nossa, mas eu estou fazendo bem com essa pessoa e ela está me tratando assim, por quê? Meu Deus! E planejam acusações falsas. Ah, mas eu estou assim porque você fez tal coisa. Não fez. Não fez. Você é inocente, você não fez aquilo. E age traiçoeiramente. Uma pessoa que você não esperava que te fizesse aquilo, te faz. Uma pessoa que você esperava afeto, elogios. Uma pessoa que você esperava palavras de graça, palavras de amor, te trata como se fosse lixo. Isso acontece, né? Com a boca escancarada, riem de mim. Ha, 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 ha. Olha só esse seu sapato, olha só esse seu carro, olha só essa sua casa, olha só esse seu cabelo, né? Caçoa de características suas. E me acusam. Nós vimos, sabemos de tudo, né? Acusam você. Tu viste isso, Senhor? Não fiques calado. Era um clamor de Davi. Ele estava orando. Quando isso acontecer com você, transforme isso em oração. Não te afastes de mim, Senhor. Acorda, desperta. Faze-me justiça. Defende a minha causa, meu Deus e meu Senhor. Senhor, meu Deus, tu és justo. Faze-me justiça para que eles não se alegrem à minha custa. Não deixes que pensem, era isso que queríamos, nem que digam, acabamos com ele. Sejam humilhados e frustrados todos os que se divertem à custa do meu sofrimento. Cubram-se de vergonha e desonra todos os que se acham superiores a mim. Exatamente, pessoas de olhar altivo, né? Nós somos superior a esse verme, a essa pessoa, a essa mulher, a esse homem. Então era isso que estava acontecendo com Davi, né? De pessoas zombar, criticar, escarnecer, humilhar, acusar, difamar. Por quê? Porque estavam alegres com o sofrimento do salmista, né? Isso acontece bastante, principalmente com pessoas orgulhosas, bastante mesmo. Cantem de alegria e regozijo todos os que desejam ver provada a minha inocência. E sempre repitam: o Senhor seja engrandecido. Ele tem prazer no bem-estar do seu servo. A minha língua proclamará a tua justiça e o teu louvor o dia inteiro. Proclamar a justiça de Deus tem vários sentidos, né? Primeiro é a justiça da fé, que nós temos em Cristo, que é uma justiça que ela não provém de ações, de obras, de boas obras. É uma justiça que ela não provém de boas ações e boas obras, né? Primeiro aqui. Segundo, proclamar a tua justiça é proclamar que Deus agiu em favor dessa pessoa. E agindo em favor dela, Deus conseguiu restaurar, né, a graça e o favor que ela tinha. Então, agir em favor tem esses dois sentidos, né? Proclamar a justiça. Agir em favor, não. Agir em favor é agir sem que ele mereça. E proclamar a tua justiça, proclamar a justiça da fé, ou seja, evangelizar pessoas para aceitar esse Deus
que nos justifica aquele que está errado, aquele que é ímpio, e também proclamar a tua justiça de que Deus é justo, ele vinga a gente, ele conserta as coisas, ele fala com as pessoas envolvidas. Então, meu querido, se você está passando isso, o que eu digo para você? Jejue, ore. Qual tipo de oração? A oração de Davi. A oração de Davi, você pode orar a oração de Davi. Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? Ó Deus, estão fazendo isso, fazendo aquilo, falaram isso, falaram aquilo, fizeram assim, e de tal maneira, de tal forma, tal dia, tal horário. Deus, entra em providência baseado no meu clamor. Senhor, age em meu favor. Senhor, venha e faze-me justiça, ó Deus. Ore assim. E jejue. Jejue e clame durante o jejum, ó Deus, o Senhor não vê o que me falaram, o que me fizeram, isso foi errado, isso não foi condizente. Ó Deus, age em meu favor, Senhor, faz, Senhor, na minha vida. Então, ore como Davi. E louve quando o Senhor fizer, porque o Senhor vai fazer por você. Então, louve a Deus. Fale da justiça de Deus. Proclame na congregação. Conte para todo mundo o que Deus fez em seu favor. Faça isso. Faça assim, meu irmão. E o Senhor, que é o Deus da paz, guardará o seu coração e a sua vida. Ore até sentir paz. Quando restaurar a sua paz, você pode parar de orar. Mas enquanto a paz não ser restaurada, continue orando. Continue orando. Senhor Jesus, dê graça para que essa pessoa consiga orar, entregando ao Senhor a justiça que ela precisa que seja feita, para que o Senhor faça justiça pela causa dela e ela não se sinta injustiçada e prejudicada. Senhor, mas que o Senhor mesmo se levante em favor dessa pessoa, que o Senhor não ignore esse sofrimento e que o Senhor venha o mais rápido possível justificá-la diante dos homens e do mundo. Que o Senhor devolva as armadilhas daqueles que fazem armadilhas para pegar e prejudicar aqueles que são inocentes. Mas quanto a você, faça o bem para quem está te fazendo mal. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor traga paz, alegria e justiça à sua vida. No nome de Jesus Cristo. Amém.